Bom, boa noite a todos e a todas. É um prazer e uma honra mesmo estar aqui gravando esse vídeo para Tlon. Nós temos um tempo aqui para falar, então eu vou falar o mais rapidamente possível. Não vamos confundir ansiedade com pressa, com extrema pressa. Eu sou o Cláudio Nunes de Moraes e estou aqui para falar sobre o trabalho do revisor. Não vou falar sobre a minha formação acadêmica, porque isso está na bio, as minhas publicações e tal, a pessoa pode ver. Mas eu gostaria de contar que o meu trabalho como revisor começa na infância. Então, e que o meu primeiro professor de português, naturalmente, foi meu pai. Meu pai era poeta, ele fazia parte da revista Vocação, era amigo de Afonso Ávila, Rui Mourão, Fábio Lucas, e publicou um livro de poemas e tal. E depois, depois de um certo tempo, ele largou e começou a mexer com a advocacia. Largou a poesia, assim. Mas meu pai estudou no Colégio do Caraça, e lá ele teve um professor que era o padre Antônio da Cruz, que é um gramático, é um gramático muito importante. Ele é citado pelos todos os nossos gramáticos da segunda metade do século XX, né, desde um Evanildo Bechara até um Napoleão Mendes de Almeida, conheciam o Padre Cruz. O Napoleão Mendes de Almeida, severo como ele era, ele elogia o Padre Cruz naquele dicionário de questões vernáculas dele. Se alguém quiser, eu posso dizer onde que está, que verbete que é, e mostrar o texto. O Celso Pedro Luft, também nos dicionários de regência verbal e nominal dele, ele cita o Padre Cruz. Esses são só dois exemplos, eu não me lembro de outros. Então esse homem foi professor de português do meu pai, e meu pai sabia latim, né, estudou no Caraça e tal, e eu, é, e eu e o meu professor foi meu pai. Então, quando ele largou assim a poesia e tudo e começou a mexer com direito, ele batia a máquina, aqueles processos, aquelas coisas. E eu ajudava, muitas noites ele me chamava para fazer uma revisão com ele, para ver se não tinha erro de datilografia nas coisas. Aí começa o meu trabalho como revisor. Revisor mesmo. Mas eu às vezes perguntava para ele assim, umas coisas, falava, escuta, por que, que esse homem tá brigando com esse outro aí, nessa ação aí, nessa coisa e tal. Então eu já sabia o que, que era uma ação e tudo. Então você imagina isso para um menino de 10 anos, né? Era um contato, eu acho que vem daí o meu amor pela língua portuguesa. Porque eu estou falando isso não é para me gabar, é porque eu acho que para ser revisor é preciso amar a língua materna, porque senão você não consegue, porque é um trabalho muito pesado, muito árduo, e a gente tem que passar a vida inteira estudando, porque não existe curso de revisor, não existe uma graduação em revisão. É, vem daí o meu começo. Depois disso, no colégio, eu era péssimo, eu tirava 3 em matemática, mas sempre 10 em português. Os professores eram meus amigos, eu gostava, e aprendi muito no Colégio Arnaldo e tudo. Depois, aos 26 anos, eu vou para a Secretaria da Educação, como redator. Eu era redator da Secretaria da Educação. E lá eu tive dois mestres, o professor Francisco e o professor Wagner Leão, que na época era professor de português da FAF. Ambos eram ex-seminaristas, sabiam latim, sabiam português. Então eu passei mais de 3 anos ali trabalhando, e a gente não conversava só sobre redação oficial, a gente conversava sobre tudo, até sobre poesia e tudo. Então aprendi muito ali. Quando eu saí da Secretaria da Educação, eu fui direto trabalhar como autônomo. E aí eu trabalhei para a UFMG, trabalhei para, aos poucos, né? Eu fui assim chegando, cheguei a trabalhar, né, muito para a UFMG, para a FUMEC, para a PUC, para outras universidades de outros estados, editoras, para a Unesco, para eu trabalhei muito com todo tipo de texto, e para produtores culturais, guia cultural de Ouro Preto, Mariana, Passagem de Mariana, Trem da Vale, não sei o quê, muito texto. Então eu venho desde os 26 anos estudando a língua portuguesa e trabalhando com a revisão. É, eu conto isso também porque
Não existe um curso, eu não sei se eu já falei isso, se eu já falei, me desculpe, não existe um curso superior um curso de revisor. O revisor, ele tem que passar a vida inteira estudando. Ele é geralmente formado em letras ou jornalismo. Daí dá para ver que eu acho fundamental que o revisor tem que amar mesmo a língua. Parece que eu já falei isso também. É, é, mas contando mais, quando eu saí da secretaria, então eu trabalhei, né, e trabalho até hoje. Aí a gente vem e pergunta por que a revisão, né? Por quê? Aí eu conto. Há pouco tempo eu trabalhei por fiz uma revisão de uma revista para a UFMG, uma revista acadêmica e científica, e nessa revista só tinha assim mestres, professores, assim, o pós-doutor, do pós, cara que morou na França, cara que foi exilado, não sei o que tal, professores de 80 anos, mestres assim que escrevem muito bem. Então, mas você acredita, todos os textos tinham erro. Por quê? Porque o autor, quando ele tá muito dentro do texto, ele não consegue mais ver a forma, ele só pensa no conteúdo. Então ele separa ali uma vírgula separando o sujeito do verbo, outra separando o verbo do complemento, você tem que tirar. Né? Ou às vezes outro tipo de problema, como gramaticais também, outros, vários, concordância, às vezes até, imagina. E também problemas como assim, às vezes ele cita lá um filósofo, Hegel, cita no corpo do texto. E aí nas referências ele esquece de mostrar, de citar, da onde ele tirou, de que obra de Hegel que ele tirou aquela citação. Então você tem que avisar, professor, o senhor esqueceu aí do Hegel e tudo. Então é por isso que tem a revisão. Só não erra quem não faz. Né? Os nossos principais os nossos principais escritores erraram, todos, Machado de Assis, todo mundo tinha erro. Não existe quem não erra, não. E o meu tipo de revisão é uma revisão que procura manter ao máximo o estilo do autor, porque eu sou totalmente contra o preconceito linguístico e contra qualquer tipo de preconceito. E não existe essa questão de erro, é um negócio muito antigo, não existe erro. O que existe é a inadequação da língua, né? É inadequação daquela sentença, daquela coisa, ou variação linguística. Então, por exemplo, aqui no, em Minas, nós dizemos eu te amo, o verbo amar. No Nordeste eles dizem eu lhe amo. Se você no seu texto colocar eu lhe amo, eu vou manter. Agora, num concurso público, se você fizer, o examinador vai te considerar como errada essa questão. Isso é sobre o preconceito, né? Nós não podemos nos esquecer que um professor, um professor, né, que a língua é um instrumento de poder e que um professor ele não é só um transmissor de conhecimento, ele é um formador de opinião. Então é preciso prestar atenção nessas coisas. Eu me interesso também pela gramática atual, assim, os últimos gramáticos eu leio. Eu tenho uma biblioteca de português muito boa. Né, desde o Dicionário de Moraes de 1813 até os últimos aí, a Taliba Teixeira de Castilho e outros. O, a gente, você sabe, é preferível escrever uma arte, então é preferível você ter alguns errinhos de português, mas escrever bem, do que você ser aquele professor de português que escreve um texto sem nenhum erro de português, mas mal escrito, porque é um texto inodoro, incolor e insípido. Então não tem graça nenhuma isso. Não é? Então, o meu trabalho de revisão é assim: você vai receber um texto limpo, em Word,
Depois que você me mandar o seu, eu vou conservar o seu e vou limpar o seu. E depois você vai receber também um PDF onde eu falo tudo que eu fiz no seu texto, tudo que eu mudei, né? Tudo que eu mudei. Então a gente pode conversar se for o caso. O nosso tempo já esgotou, mas eu vou contar um caso aqui, vou me permitir. É o seguinte: uma vez, porque o melhor revisor é aquele que chega para o editor e fala assim: olha, esse livro não tem nada para rever, ele está super bem escrito, eu não tenho o que fazer. Agora, revisores que a gente não recomenda são aqueles que existe todo tipo de revisor, né? Uma vez um grande amigo meu, que foi professor de literatura da UFMG, ele hoje está aposentado e tal, mas na época ele estava fazendo um texto para vestibular, e texto de português, a prova de português. Então ele escolheu lá uns textos de autores e tal, mas não colocou o nome não. E aí tinha uma professora de português que estava revendo para ele, e ele pegou lá, ela canetando de vermelho para mostrar serviço, um texto lá da Cecília Meirelles. Aí ele falou: mas professora fulana, a senhora tá botando vermelho aí no texto da Cecília Meirelles? Aí ela falou: ah, esse texto é da Cecília Meirelles. Quer dizer, então é por aí que a coisa anda, né? Então, pessoal, obrigado a todos e a todas aí pela atenção, né? Graças, thanks, merci, e até a próxima.